Olá, boa tarde. O nosso grupo é composto por Bárbara Queiroz, Diego Andrade e Stephanie Raimundo, que sou eu que estou aqui falando agora para introduzir o trabalho. O nosso tema é o diagnóstico por imagem de infecções do sistema nervoso central. Resumo da apresentação. O trabalho será iniciado pela introdução, logo em seguida vem as infecções do sistema nervoso central, sequenciado pelo diagnóstico por líquido cerebroespinal, infecção e diagnóstico por imagem, e o caso clínico, que é o diagnóstico por imagem de infecções do sistema nervoso central. Introdução. Existem basicamente 3 regiões que podem abrigar patógenos e desenvolver síndromes infecciosas no sistema nervoso central. São elas: as meninges e espaços subaracnoides, que, no caso, tendo patógeno nessas áreas, vão desencadear as meningites. Tem o parênquima encefálico, que uma infecção nessa área dá origem às encefalites, e o parênquima medular, que uma infecção ou um patógeno, no caso, nessa área, desencadeará nas mielites. É importante sabermos que o sistema nervoso central é constituído pelo encéfalo e pela medula espinhal. Todas essas estruturas estão envoltas por 3 membranas, que são conhecidas como meninges. São elas a dura mater, a aracnoide e a pia mater. Elas possuem a função de proteger esse sistema tão importante. A dura mater, meninge mais externa, é formada de tecido conjuntivo denso. Ela é constituída por 2 porções, uma mais externa, que está em contato com os ossos, e uma mais interna. A aracnoide é uma membrana serosa e está em posição mediana entre a dura mater e a pia mater. Ela recebe esse nome em razão de sua estrutura assemelhar-se a uma teia de aranha. Entre a aracnoide e a pia mater existe um líquido, conhecido como céfalo raquidiano ou cerebroespinal. O líquido cerebroespinal é formado principalmente por água, proteínas, glicose, glóbulos brancos e alguns hormônios. A função desse fluido é suavizar os possíveis impactos do sistema nervoso central com os ossos. A produção e a circulação desse líquido são contínuas, sendo que, em algumas vezes, pode ocorrer a obstrução desse fluxo e, consequentemente, seu acúmulo, causando a chamada hidrocefalia. A pia mater é uma membrana vascularizada, localizada mais internamente. Ela está em contato direto com o sistema nervoso central, sendo que a porção da medula é mais espessa e menos vascularizada quando comparada com a que reveste a região do cérebro. Vale destacar que essa membrana acompanha as ondulações do cérebro, aprofundando-se nessas regiões. É importante compreender que, além dessas síndromes, há também o acometimento conjunto do espaço subaracnoide com o parênquima encefálico, denominado meningoencefalite. As manifestações clínicas das infecções do sistema nervoso central resultam do efeito direto do patógeno e da reação inflamatória do hospedeiro. Assim, as definições de doenças infecciosas do sistema nervoso central englobam o conceito de inflamação juntamente à ideia de dano tecidual como um todo. Os achados epidemiológicos falam que o aumento dos casos da meningite bacteriana se dá geralmente no outono e no inverno. É sabido também que após 2 meses de idade, 95% da etiologia são por pneumococo, meningococo ou hemófilo. A meningite viral, ela geralmente acontece no final do verão e nas estações das chuvas,
cerca de 50 a 80% dos casos não tem identificação do vírus e 85% são por enterovírus. As causas de meningite bacteriana em adultos são provenientes de organismos como Streptococcus, Neisseria, Listeria, Haemophilus, entre outros. E daí surgem as perguntas: quais são os patógenos que provocam infecções no sistema nervoso central? O sistema nervoso central pode ser afetado por diferentes patógenos, como vírus, bactérias, fungos e parasitas. Quais as manifestações do agente patógeno no local de infecção? Cada um desses agentes pode manifestar-se clinicamente de diversas formas, com predileção por determinados tipos de acometimento. As bactérias geralmente apresentam como manifestação meningite e abscessos. Já os fungos acometem mais frequentemente pacientes imunocomprimidos, na forma de meningite ou abscesso. Os vírus costumam manifestar-se por encefalites e meningites. As infestações parasitárias apresentam como exemplo mais conhecido no Brasil as lesões parenquimatosas da cisticercose. Quais os sinais e sintomas mais comuns apresentados nas infecções do sistema nervoso central? A abordagem diagnóstica inicia com a suspeita clínica, baseada no quadro do paciente. Os achados de quadro infeccioso, como febre, leucocitose, concomitantes a sintomas e sinais neurológicos, levaram à possibilidade de infecção do sistema nervoso central. As manifestações clínicas são variadas de acordo com o local afetado e o agente etiológico envolvido. São elas febre, cefaleia, irritação meníngea, síndrome de hipertensão intracraniana e achados focais são as principais manifestações possíveis. O líquido cerebroespinal, mais conhecido como líquido cefalorraquidiano, se caracteriza por ser uma solução salina pura, com baixo teor de proteína e de células, e atua também na função de amortecedor para o córtex cerebral e da medula espinhal. Tem também uma função importante, que é a de fornecer nutrientes para o tecido nervoso e remover os resíduos metabólicos do mesmo. Para analisar o líquido cefalorraquidiano, precisamos ter em mente os valores normais, os valores padrões, para que quando haja um caso de patologia, nós possamos diferenciar. Desse modo, temos a composição celular, que é até 5 leucócitos e 5 eritrócitos. Nas proteínas desse líquido, temos até 60 miligramas por decilitro de proteínas. Isso varia um pouco de acordo com o laboratório. E a glicose encontrada, temos o valor de cerca de 2/3 da glicemia. A coleta do líquido cefalorraquidiano é uma forma mais segura de se ter um diagnóstico patológico. E essa coleta se dá a partir da punção lombar, que pode ser realizada no leito, sob anestesia local. A forma de coletar é a partir da introdução da agulha para coletar o material com o paciente em decúbito lateral. Existe um lugar específico para essa coleta, que é entre o processo espinhoso de L3, L4 ou L4 e L5, sempre sendo abaixo de L1 e L2, que é onde termina a medula espinhal. Geralmente são recomendados no momento da coleta pelo menos 3 frascos. Um frasco com o fim do exame citológico diferencial, outro frasco com fins de exames bioquímicos para pesquisa de glicose e proteína, o terceiro frasco com o fim de pesquisar as bactérias presentes e o quarto frasco, que é opcional, para poder incluir na pesquisa, no estudo, células malignas para o diagnóstico. Existem alguns cuidados e contraindicações que devem ser levados em consideração no momento da coleta. É contraindicado fazer a realização da punção lombar em pacientes com a contagem de plaquetas inferior a 50.000, que tenham lesões no local da punção,
e também existe a anticoagulação menor do que 1,4. Além disso, também é indicado fazer a realização de exame de imagem antes dessa punção, a fim de descartar lesões internas, como lesões com efeito de massa, por exemplo, em pacientes comatosos, em pacientes imunodeprimidos ou que têm a existência de sinais focais ou papiledema. Se tratando de diagnóstico por imagem, observamos na pesquisa que existem 2 métodos de imagem, que são os melhores, os mais indicados para o diagnóstico de infecções do sistema nervoso central, que são a tomografia computadorizada e a ressonância magnética. Porém, alguns outros exames também podem ser utilizados na ajuda do diagnóstico, apesar desses serem mais completos. A respeito disso, temos, por exemplo, a radiografia. A radiografia, apesar de não ser o exame mais detalhado para o diagnóstico de infecções no sistema nervoso central, podem sugerir, de acordo com esses achados radiológicos, e também em análise do quadro clínico do paciente e dos exames laboratoriais. Juntando esses 3 elementos, já podem se sugerir algum diagnóstico para a doença a partir disso. Pela radiografia, também podemos avaliar a existência de lesões de efeito de massa para a realização da punção lombar. Como já foi citado aqui, que exame de imagem é importante para essa realização da punção, justamente para descartar possíveis complicações como esse efeito de massa. E a partir da radiologia já podemos ter essa noção, esse parâmetro na hora de realizar a punção. E, por fim, a radiografia também é capaz de determinar e localizar lesões que podem ser realizadas à biópsia, se for o caso, né? Como já trouxemos, a tomografia computadorizada e a ressonância magnética são exames mais específicos para esse tipo de diagnóstico, porque são exames que têm mais qualidade de imagem e alguns subsídios que podem facilitar nessa identificação, como, por exemplo, o uso do contraste, que nesses casos são obrigatórios, porque quando se usamos o contraste, nós temos o realce, e esses realce trazem indícios. Por exemplo, a presença do realce significa a quebra da barreira hematoencefálica devido à inflamação ou aumento da permeabilidade. E também através do realce leptomeníngeo ou pacmeníngeo, temos um forte indício de infecção. São sinais que esses exames nos dão, sendo que a leptomeninge é a inflamação da pia mater e a pacmeninge é a inflamação da dura mater. É importante lembrar que, apesar dos exames de imagem serem cada vez mais atuais, com a qualidade de imagem cada vez melhor, o diagnóstico definitivo só se dá através da punção licórica, que é o que vai permitir o estudo microbiológico de cultura, PCR, etc., daquele líquido. Importante também que saber usar os determinados exames de imagem para cada situação. Por exemplo, a ultrassonografia é a primeira escolha para pacientes menores de 18 meses, ou seja, bebês recém-nascidos, com a fontanela ainda aberta. Essa é a melhor escolha para esse tipo de paciente. E a tomografia computadorizada é a primeira alternativa para pacientes acima dessa idade de 18 meses, porque ela é rápida, é relativamente mais barata e já consegue dar um diagnóstico muito mais expressivo, muito mais decisivo para os casos. Como todo exame de imagem, é importante também sabermos que a ressonância magnética de fato é considerado o melhor exame por apresentar um resultado de imagem mais detalhada, com capacidade de definir os tecidos. Porém, como falamos, como todo exame, tem o seu lado positivo e negativo, e ela é mais complexa e o resultado demora um pouco mais. Então, o risco, o benefício, os prós e os contras sempre têm que ser analisados. Sobre os achados laboratoriais, a maioria dos pacientes apresentam leucocitose e alguns outros apresentam também hiponatremia. No caso da hiponatremia, está associada diretamente com meningites bacterianas agudas. As hemoculturas têm tido uma importância grande no momento do fechamento do diagnóstico, pois 50 a 60% dos seus resultados dão positivos para os casos, já podendo mostrar alguns indícios de que realmente o paciente está acometido pela patologia.
Boa tarde a todos. Meu nome é Diego da Silva Andrade. Eu vou dar continuidade à apresentação. Inicialmente eu apresentarei 2 casos clínicos com seus respectivos exames de imagem. Após, eu apresentarei como se dá assistência de enfermagem a pacientes diagnosticados com infecções do sistema nervoso central. O primeiro caso clínico é sobre esquistossomose cerebral e é um paciente masculino de 32 anos de idade que há 2 meses, no caso de julho de 2020, ele apresentou uma crise convulsiva parcial simples, iniciando-se em hemocorpo esquerdo, sensação de queimação no 4º e 5º dedos da mão esquerda e passando a sensação de choques na face medial do braço e mão e antebraço. Repuxamento das rimas palpebral e labial e postura distônica em membro superior esquerdo. Movimentos tônicos em membros, perda transitória da consciência, nega contrações generalizadas, mordedura de língua ou liberação de esfíncter. O episódio aconteceu na casa de um amigo. Ele foi levado ao hospital e idantalizado. Já no hospital ele teve o segundo e o terceiro episódio, com padrão semelhante. Recebeu alta com fenotoína 300 mg por dia. A tomografia computadorizada apresentou lesão intraparenquimatosa frontoparietal direita com edema, cerca de 4 cm de diâmetro. O líquido céfalo-raquidinal se apresentou normal e a escala de Glasgow estava a 15. As pupilas isofotoreagente, força muscular grau 5 global, sensibilidade preservada, movimentos oculares normais. Em setembro, realizada a biópsia estereotáxica de lesão cerebral baseada em ressonância magnética do serviço de origem. Em outubro, 2 novos episódios de crise parciais aconteceram. E aí a fenotoína ela foi aumentada para 350 mg por dia. Desde então, ele não apresentou queixas. Os exames protoparasitológicos seriados mostraram positividade para Schistosoma mansoni. Em uma amostra foram encontrados 24 ovos por gramas de fezes, considerada uma infecção leve. Também positivo para Ascaris lumbricoides e Strongyloides. Em novembro, tratado com albendazol e praziquantel. Posteriormente, sem novas crises, e o ECG dele estava normal. É uma ressonância magnética de cortes axiais do paciente em T1 sem contraste. Então, nos círculos marcados nas imagens, vocês podem perceber a alteração do parênquima encefálico, mostrando um hipocampo de aproximadamente 3 centímetros. Esse exame ele foi feito já no hospital da Unicamp, porque teve um exame anterior feito na unidade de referência da qual ele veio, que estava a 4 centímetros, então deu uma reduzida no diâmetro da manifestação clínica da doença. Nesse segundo slide, vocês estão vendo uma ressonância magnética ainda, os cortes axiais em T1 com contraste. E aí vocês podem ver um foco de impregnação por contraste no interior da alteração morfológica, no encéfalo. No slide 3, eu tenho uma comparação de T1 sem contraste e de T1 com contraste para vocês verificar a diferença da imagem, das imagens. São cortes axiais, mas em alturas diferentes do encéfalo. Por isso, as imagens elas serão apresentadas de forma diferente, mas a ideia é que vocês percebam a diferença entre as imagens. Na primeira imagem, T1, em contraste, vocês podem perceber o hipocampo, mostrado pelas setas amarelas, onde apresenta a lesão mais o edema. Já no T1C, com contraste, além do hipocampo, que é o edema perilesional, vocês podem ver a alteração morfológica mostrada por focos de impregnação. Nesse corte coronal, em T1, vocês podem perceber a alteração morfológica sem a necessidade do contraste. Ela fica bem evidenciada
nas imagens tanto mais posteriores quanto mais anteriores ao encéfalo do paciente. A imagem 1 ela é posterior, a 2 ela é mais central e a 3 ela é mais anterior à formação da lesão no parênquima cerebral. Aqui é a mesma ressonância magnética, são os mesmos cortes coronais, dos mesmos pontos. E a diferença é que ela é apresentada em T2. E o T2, o que é que o T2 ele evidencia? Ele evidencia a presença de líquido. Então, nesse caso, é evidente, para além da alteração morfológica que pode ser percebida, a presença de edema na região. Então, tanto na figura 1, como na figura 2, como na figura 3, são apresentadas regiões acometidas por edemas no parênquima encefálico. No caso 2, é uma infecção por fungos. O nome da doença é paracoccidioidomicose cerebral. O paciente é masculino, 47 anos, ele apresentou crise convulsiva sem déficit motores, o Glasgow estava 15, ele alega ser tabagista há 30 anos e tem uma doença de base, que é uma pneumoconiose por exposição à sílica. A ressonância magnética do crânio será apresentada a seguir e a tomografia computadorizada do tórax apresentou múltiplos nódulos difusos, sugestivo do processo inflamatório de pequenas vias aéreas e bronquite, que está relacionada à pneumoconiose que ele relatou. O exame anatomopatológico revelou lesões inflamatórias de centro necrótico causada por Paracoccidioides brasiliensis. E aqui, na ressonância magnética deste caso clínico, são cortes ortogonais diferentes. Então, você vai ter um corte. A imagem 1 é o corte axial. A imagem número 2 é um corte coronal. E a imagem número 3 é um corte sagital. Ambas apresentando lesões. No total, foram encontradas 8 lesões. Essa imagem ela apresenta contraste. O contraste ele se evidenciou em torno da lesão. Para além do contraste e da lesão identificada, há a presença de edema verificada pelo hipocampo em torno da lesão. Então, vocês podem ver nas imagens, tanto na 1, como na 2, como na 3, que há uma ampla disseminação do hipocampo, característico da presença de edema local em torno da lesão. No caso desse slide, uma ressonância magnética, o mesmo corte axial, com diferentes formas de apresentação. A primeira imagem é a T1 sem contraste, a segunda imagem é em T2 e a terceira imagem é em flare. Na primeira imagem, você pode verificar tanto a região da lesão como a região do hipocampo, sugere a presença de edema no parênquima encefálico. Na T2, isso também é possível, com um maior destaque, uma maior luminosidade na área de edema. E na imagem 3, você tem um destaque ainda maior para o edema, porque é feito um tratamento de imagem no qual se retira a expressão do líquido cefalorraquidiano, evidenciando as regiões que apresentam mais edemasiadas. Aqui são todos os serviços fornecidos pela equipe de enfermagem. Há pacientes que são diagnosticados e são internados por infecção do sistema nervoso central, sendo que varia a depender da necessidade do paciente e a depender da prescrição médica ou prescrição de enfermagem, né? E estado crítico do paciente também. É necessário avaliar a escala de coma de Glasgow ou Hansen se o paciente não tiver sedado. Inspecionar as pupilas com uma lanterna, observar a resposta motora, reconhecer a presença de dor e aplicar a escala de dor. Conversar com o paciente falando lentamente, mantendo uma linguagem consistente e acessível.
avaliar os exames laboratoriais do cliente e parâmetros físicos, monitorar sinais vitais de hora em hora, porque são pacientes geralmente em estado crítico, manter a temperatura do paciente menor que 36,5 graus Celsius e observar se há presença de calafrios. Observar aspectos do líquido cefalorraquidiano durante a punção, monitorar a cada hora a pressão arterial média, a pressão intracraniana e a pressão de perfusão cerebral. Monitorar o oxímetro de pulso e a concentração de CO2 expirado. Também são funções da enfermagem manter o cliente em posição de Fowler de 30 graus, se não houver contraindicação. Investigar irregularidades respiratórias avaliando o padrão respiratório, realizar aspiração traqueal sempre que necessário, atentar para aumento da pressão intracraniana, observar o ventilador e monitorar os parâmetros ventilatórios. Em caso de êmese, virar a cabeça do cliente em decúbito lateral, monitorar o peso corporal e realizar o balanço hídrico observando o aspecto do débito urinário. Manter membros superiores e membros inferiores elevados a 15 graus, colocar meias de compressão elástica, trocar o paciente de decúbito a cada 2 horas, mantendo um bom alinhamento corporal, administrar medicamentos conforme prescrição médica e necessidade do cliente e proporcionar visitas da família e garantir um ambiente privado. Aqui são algumas das nossas referências, as mais importantes utilizadas para a confecção deste trabalho. Essa é a equipe, formada por Bárbara Queiroz, Diego Andrade, Stephanie Raimundo. E esses são os nossos contatos, caso surjam dúvidas. Agradecemos a sua atenção e o tempo destinado a apreciar a nossa apresentação.